Pois bem, meus amados irmãos, nós estamos no segundo sábado da Páscoa, né? Amanhã será o terceiro domingo, né? Contando com o da Páscoa. Domingo passado foi o primeiro, então próximo domingo será o segundo ou terceiro, não sei, mas hoje é o segundo sábado da Páscoa. Pois bem, então, nós temos que ter uma experiência com o Cristo ressuscitado, né? E nós vivemos essa experiência com Jesus ressuscitado na Eucaristia. E a liturgia da igreja está encaminhando a sua igreja, a todos os fiéis, para esse entendimento, né? Então vejam, no evangelho da liturgia de ontem, Jesus ele fez o milagre da partilha dos pães, né? Então Jesus ali demonstrou que ele realiza poder sobre a espécie do pão, do trigo, né? E hoje Jesus está caminhando sobre a água. Então Jesus está demonstrando que ele tem também poder sobre a espécie líquida, ou seja, o vinho, né? Sobre a espécie líquida. Então Jesus pode ministrar sobre a espécie do trigo, do pão, sobre a espécie do líquido, do vinho, ele pode ministrar o seu corpo sacrossanto. É isso que acontece na Santa Missa. Então, a igreja esses dias, né, vai nos mostrar o discurso eucarístico que Jesus fez no Evangelho segundo São João, né? No capítulo 6, segundo São João, trata-se justamente dessa catequese, desse anúncio, né? Desse pronunciamento eucarístico, do pão que não se perde. Tanto é que na segunda nós vamos ver Jesus dizendo: trabalhai pelo alimento que não se perde, né? Então Jesus, a igreja de Cristo, né, a igreja católica, está neste tempo nos encaminhando para refletirmos sobre o Cristo ressuscitado na Santíssima Eucaristia. E hoje os apóstolos reconhecem esse Jesus por meio da palavra, né? Quem foi à missa hoje percebeu, né, que o centro, né, de toda a ação litúrgica de hoje foi justamente o Logos, foi justamente a palavra, foi justamente Jesus Cristo, né? Assim como é toda Santa Missa, né? Jesus Cristo é a nossa fé é cristocêntrica. Então Jesus é o centro. Então na liturgia de hoje, Jesus estava sendo o centro, né, em forma da palavra, em forma do Logos de Deus. Percebam que os discípulos de Jesus, eles estavam com medo na barca, com medo dos ventos contrários, o vento tentando derrubar, né, as ondas do mar tentando derrubar, a barca balançando, chacoalhando, e eles não estavam com Jesus na barca, né, e eles estavam com muito medo, muitos apavorados, né, com medo. E aí quando Jesus vem e fala, eles tomam a coragem de novo, né? Jesus, em outra narração desse mesmo episódio, nos evangelhos sinóticos, Jesus, ele fala, ele diz: cala-te, né? Cessa de perturbar, cala-te com o vento e com o mar. Ele fala e tudo fica calmo, tudo fica na perfeita calmaria, né? E assim aconteceu também no coração e no íntimo daqueles homens, dos discípulos de Jesus. Aquilo que estava atormentando eles ganharam um sinônimo diferente, sinônimo da fé e da coragem. Nós podemos olhar para o nosso irmão, que é o sucessor de Jesus Cristo, né? O São Pedro, apóstolo. Ele disse: Senhor, manda que eu vá daqui para aí, também manda que eu caminhe sobre as águas. E Jesus disse: venha, Pedro, né? E Pedro foi com a fé. Destemido, Pedro caminhou nas águas também. É verdade que depois ele teve medo e começou a afundar. Não é verdade? Ele teve medo e afundou. Não é, amados irmãos? Mas quando nós enxergarmos, quando nós olharmos apenas para Jesus, quando nós colocarmos nossos olhar fixos em Jesus Cristo e ouvir aquilo que Jesus Cristo pede, né,
dar atenção a Jesus Cristo, como Nossa Senhora diz nas bodas de Caná, fazer tudo o que ele vos disser, como nosso Papai do Céu querido diz, quando Jesus foi batizado, quando Jesus, na sua transfiguração, ele estava com Moisés e com Elias. A voz do alto diz: esse é meu filho amado, escutai o que ele diz. Então, meus irmãos, quando nós colocamos nossa visão, nosso olhar, nosso foco em Jesus Cristo de Nazaré, aí os medos da nossa vida, eles não nos causam mal. E é agora, é nesse momento, o que eu quero que vocês prestem atenção, que eu queria refletir depois dessa introdução longa. Nesse tempo de pandemia, você tem ouvido quem? O que é que você tem escutado nessa pandemia? Qual as vozes que vocês têm escutado? Qual as vozes que nós, cristãos, estamos ouvindo nesse tempo de pandemia? Nesse tempo que o vento e as tempestades querem acabar com nossas vidas, que o vírus tentam contra a nossa vida e tantas outras realidades tentam contra a nossa saúde intelectual, que estão causando pânico, né? Tantas realidades só ficam no medo, provocando pânico. E aí eu pergunto, nós temos ouvido quem? A voz de Deus? Ou essas vozes que querem causar medo em nós? Hein? Olha, amados irmãos, eu não sou exemplo para ninguém. O nosso exemplo é Jesus Cristo. Mas se eu falar um negócio para vocês. O ano passado, em março, quando trancaram todas as coisas e nos deixaram nas nossas casas à mercê do destino, nos primeiros dias eu fiquei um pouco nervoso, para falar a verdade, porque essa pandemia ela tem causado impacto até nos cristãos que têm fé em Jesus Cristo, até nos mais fervorosos. Não é verdade? Tem causado incógnitas, incertezas, insegurança, até nos cristãos mais fervorosos. Isso é verdade. Amados irmãos, eu passei alguns dias, né? Eu digo, já sei o que é que eu vou fazer da minha vida neste momento. Peguei as Sagradas Escrituras e li praticamente todo o Novo Testamento. Eu li neste momento. Para não falar para não ser mentiroso e dizer que eu não li todo o Novo Testamento, eu li todos os livros. E comecei no Evangelho de São Mateus e não terminei de ler assim, de forma, vamos dizer assim, de forma perene, né? Ou seja, contínua. Não li todos os evangelhos, mas eu li praticamente todo o Novo Testamento no tempo, em março, ano passado. E isso foi muito bom. Por quê? Porque me deu ânimo, me deu alegria. A gente vê o agir de Deus. A gente está comungando com Jesus Cristo. Tiraram tudo de nós, tiraram o trabalho, tiraram o lazer, tiraram tudo. Tiraram até Jesus Eucarístico de nós no ano passado. Tiraram todas as coisas, só nos restou a família. Mas só que lá na família, lá no nosso lar, tem a palavra de Deus. Então, às vezes nós que somos cristãos católicos, nós temos a palavra de Deus apenas para colocar na estante, sabe? Mas é para ler. É viva e eficaz. E aí, amados irmãos, foi que eu percebi. Eu percebi que eu não estava mais em pânico. Entenderam? Então, nós temos que dar a voz a Jesus Cristo. Nós temos que dar ouvidos à voz de Jesus Cristo, às Sagradas Escrituras. E outra coisa, meus amados irmãos. Às vezes, nós temos um pensamento errôneo. Nós pensamos que só os protestantes é que leiam as Sagradas Escrituras. Mas não é. As Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela é um objeto católico. Foi a Igreja Católica que catalogou, que organizou as Sagradas Escrituras.
Essa frase que eu vou falar para vocês é de um santo católico. Ela diz assim: aquele que ignora as Sagradas Escrituras ignora o próprio Deus. Foi o próprio tradutor São Jerônimo, que nós vamos celebrar ele em setembro. E no dia dele é o dia da Bíblia. Ele que falou isso. Quem ignora as Sagradas Escrituras ignora o próprio Deus. Então a Bíblia é católica. Se não fosse a igreja, nós não tínhamos a Bíblia. Foi a Bíblia que organizou as Sagradas Escrituras. E ela incentiva. Hoje eu estava conversando com minhas amigas lá na igreja sobre um congresso bíblico que teve na nossa diocese em 2014. E a igreja incentiva nós lermos as Sagradas Escrituras. Porque é nosso, é católico, sabe? É nosso. Infelizmente, algumas pessoas abandonaram, apostataram da igreja e adulteraram as Sagradas Escrituras. A nossa Bíblia, pegaram a Bíblia católica e tiraram algumas coisas dela. Mas é nossa, é católico, viu? Você que está me ouvindo. Você acha que é só coisa de protestante? Não, é católico. Infelizmente, muitos de nós católicos não leem as Sagradas Escrituras, não conhecem as Sagradas Escrituras. Por isso que às vezes ficam como palha, sabe? Qualquer vento de doutrina, qualquer vento de falsa doutrina sai modificando, sai pulando para um canto, vai para outro. Porque não tem leitura, porque não tem conhecimento das Sagradas Escrituras, porque não tem conhecimento do magistério da igreja, porque não tem conhecimento da doutrina da igreja, porque não conhecem a igreja. Entenderam? Porque não conhecem. Como o próprio Jesus, como o próprio Deus fala lá no livro do profeta Oséias. Deus diz para nós: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então conheçam, meus irmãos, leiam a Sagrada Escritura, leiam Atos dos Apóstolos. Ontem eu estava na missa e o padre falava na importância de lermos o Atos dos Apóstolos, principalmente nesse tempo de ressurreição, nesse tempo de Páscoa, nesse período pascual, nesse período que a igreja ela está sem Jesus físicos, né? Seu corpo de Cristo, porque Jesus ascendeu aos céus. E foi em Atos dos Apóstolos que o Espírito Santo veio e causou nos discípulos, nos apóstolos de Cristo Jesus, a fé, a coragem. A gente vê isso perceptível em São Pedro. Na primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, o povo começou então a expandir-se, o cristianismo começou então a expandir-se. E foi necessário homens corajosos, homens que dão testemunho coerente com o Evangelho de Jesus Cristo, homens sábios, homens cheios do Espírito Santo, para propagar a palavra de Deus. Mas aí eu lhe pergunto, meus irmãos, por que é necessário também pregar o Evangelho? É necessário anunciar para que outros conheçam. Nós conhecemos o Evangelho porque alguém anunciou para nós, porque alguém pregou o Evangelho para nós. Porque alguém deixou algum escrito. Mas eu lhe pergunto, como pregar, como anunciar o Evangelho de Jesus Cristo sem conhecê-lo? Como eu vou falar de Jesus para vocês se eu não conheço as Sagradas Escrituras? Se eu não tenho domínio, se eu não estudo, se eu não leio, se não faz parte do meu cotidiano, como que eu vou passar para vocês? E vice-versa, como que vocês vão passar para mim uma mensagem que vocês não conhecem? Meus amados irmãos, quando nós não conhecemos o Logos de Deus, quando não conhecemos a palavra de Deus, nós escutamos qualquer um. Nesse tempo de pandemia também que nós estamos passando, quantos profetas já apareceram? Quantas pessoas já surgiram dizendo, Deus mandou dizer isso, Deus mandou dizer aquilo, Deus está dizendo isso. E muitas vezes contraria o Evangelho de Jesus Cristo, contraria a fé da igreja, causam pânico, causam medo. O ano passado saiu até a história do cabelo nas Sagradas Escrituras e as pessoas tudo admiradas, com superstição.
Fazer o quê? Cuidado, meus irmãos. Cuidado, muito cuidado. Nós estamos feitos cegos a guiar outros cegos. Vamos conhecer mais a palavra de Deus, vamos conhecer mais a doutrina salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos conhecer mais a igreja, vamos ler mais, vamos se debruçar mais, aqueles que não sabem ler, procurem ouvir o que o padre diz na Santa Missa. Se alimente das coisas de Deus, das coisas da igreja de Cristo Jesus. Cuidado. Diminua o seu tempo em meios de comunicações que estão propagando pânico. Diminua o seu tempo em redes sociais que ficam propagando vídeos causando pânico. Dedique-se uma boa parte do seu tempo em ouvir a palavra de Deus, em ouvir o Logos de Deus, aquilo que nos tira o medo e nos dá ânimo, aquilo que nos tira o desespero e nos dá a esperança, aquilo que nos tira o ódio e nos dá o amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.